Todos nós fazemos planos e faz parte da nossa condição humana pensar, planejar, sonhar, construir expectativas. Se nós não fazemos esse caminho, isso é sinônimo de depressão, de morte, de angústia. As pessoas começam a nomear muitas coisas quando sobre a vida de alguém não reside essa capacidade de sonhar. Naturalmente, sonhar faz parte da nossa condição. No entanto, os planos que temos feito, os planos que já fizemos no passado, alguns que já estamos colhendo os frutos hoje, doces ou amargos, precisam ser entendidos à luz da palavra de Deus. Não dá para simplesmente planejar, é preciso planejar com Deus. E não colocar Deus como alguém que vai assinar esse contrato dos planos que eu e você fizemos à revelia da vontade dele. Infelizmente, muitos acabam entrando por esse caminho. Fazem planos e esses planos estão à revelia da vontade de Deus, planos que estão desconectados, das verdades bíblicas, do querer do Senhor, dos princípios do reino, e lá no final desse contrato entre aspas, é claro, você então pede para que Deus abençoe. Bom, os planos que Deus abençoa são planos que começam nele ou planos que têm princípios em verdades que são verdades do seu reino. Eu quero então compartilhar com você sobre o tema planos para a vida ou fazendo planos para a vida, à luz do que registra Salomão escrevendo Provérbios no capítulo 16. Eu quero ler alguns versos da palavra de Deus para você. Iremos ler os versos de 1 a 3, versos 9, 25 e 33. Diz assim: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Verso 9, o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Verso 25, há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Ele encerra dizendo no verso 33, a sorte é lançada no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Olha que coisa interessante, são vários versos dentro de um capítulo só, mas versos que falam sobre planejamento, sobre planos, expectativas, sonhos. E todos esses versículos deixam bem claro o nosso lugar e o lugar de Deus na execução dos planos. É o nosso lugar, sonhar, planejar, diz a palavra aqui no verso 1, ao homem pertencem os planos do coração. Então Deus não vai nos roubar o privilégio de sonhar. Deus não vai nos furtar o direito de fazer planos, de ter sonhos, construir expectativas, nada disso. Mas ele deixa bem claro que a resposta procede dele. Em outras palavras, está dizendo, planeje, sonhe, mas faça isso comigo. Agora, por que isto? Por que essa implicação dos sonhos sempre atrelados à opinião e à vontade de Deus? É simples. Eu e você enxergamos parcialmente a vida. Nós enxergamos aquilo que os nossos olhos nos permitem enxergar. Portanto, é sempre uma visão míope, espiritualmente falando, uma visão capenga, uma visão diminuta, pequena, medíocre, incapaz de mensurar, por exemplo, o que vai se dar no futuro em relação àqueles planos. Mas Deus é um Deus eterno, um Deus atemporal, um Deus que não está preso ao tempo, nem ao passado, nem ao presente, nem ao futuro. Ele passeia pelos tempos, porque Ele é eterno. E essa condição da eternidade de Deus fala também da sua condição de possibilitar a mim e a você, quando em oração o buscamos, de nos dar entendimento e discernimento sobre a viabilidade ou não daqueles planos que estamos fazendo no coração. Dele vem a resposta. E há aqueles que insistem em planejamentos humanos sem a aquiescência, sem a bênção, sem o aval de Deus. E automaticamente isso vai trazer para aquele que prossegue nesse planejamento a revelia da vontade de Deus consequências e algumas desastrosas. Tem muita gente muito mal resolvida na vida.
mal resolvida na sua profissão, no seu ganho econômico, mal resolvida na sua saúde física, mal resolvida nas escolhas que fez para a vida, mal resolvida nos relacionamentos, infeliz em função dessas escolhas erradas. E de repente alguns chegam ao ponto, ao absurdo, de culpar a Deus por isso. Aonde Deus estava quando não impediu? Aonde Deus estava quando não me orientou? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus aquilo? Por que Deus aquilo outro? E esquece, quando olhando para trás, que Deus não fez parte do planejamento. Ele só está sendo culpado pelas consequências. Diz uma coisa para você, os planos de Deus não podem ser frustrados. É o que diz a palavra do Senhor. E ainda mais, a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Na vontade de Deus não há dolo, não há má fé, não há intenção de nos prejudicar, não há prejuízo, não há subtração. Portanto, se nós começarmos a orar e a buscar a Deus enquanto fazemos planos, porque pertence a nós o direito de planejar, a palavra está dizendo, mas a resposta final vem do Senhor. Enquanto planejamos, sonhamos, construímos expectativas, deveríamos, junto com isso, dobrar os nossos joelhos, invocar o nome do Senhor, clamar pela intervenção de Deus, dizer, Senhor, me conduza, me mostre, me dê discernimento, aponte o caminho, me faça entender qual é a tua vontade, porque eu não quero prejuízo para mim. O texto vai prosseguir, vai dizer o seguinte no verso 2, todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Às vezes, não estamos agindo de má fé quando planejamos e executamos um plano e no final prejudicamos alguém ou a nós mesmos. Via de regra, não é assim que acontece. Os planos ou os sonhos, via de regra, estão carregados de esperança, de uma expectativa positiva, mas às vezes há muita inocência no nosso olhar quando planejamos. E quando eu falo inocência, não falo de pureza, falo de falta de conhecimento, falta de compreensão, falta de maturidade, agindo como criança. E esquecemos que toda ação gera reação, que toda escolha tem a sua consequência. Então Deus não é um ser que estraga os nossos planos e que nos impede de sonhar. Não é isso. Deus não é um estraga-prazer. Ele é um Deus que quer potencializar a vida, nos dar vida plena, abundante. Ele quer favorecer a nossa condição de encontrar a real felicidade. Os planos de Deus não se frustram, dizia agora há pouco. Mas, via de regra, as pessoas estão planejando, executando seus planos, e Deus aparece lá na frente, quando o prejuízo ocorre, para ser culpado. Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? E esquecemos de ter perguntado para Deus antes se era hora de fazer aquele negócio, se era hora de fazer aquele investimento, se era hora de viajar, de casar, de ter filho. Não perguntamos. Mas como eu vou saber se a vontade de Deus é essa ou aquela? Vou te dar uma recomendação simples. Leia a Bíblia Sagrada. A vontade de Deus está expressa nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, se você quer saber sobre como lidar com o dinheiro, a Bíblia vai te dizer. Quer saber como planejar o futuro dos seus filhos, como criá-los? A palavra vai dizer. Como conduzir seu casamento, seus negócios? A Bíblia tem respaldo para isso. A palavra de Deus vai dizer para nós princípios e verdades sobre tudo aquilo que é importante para a nossa vida. Então, antes de fazer planos, ou enquanto você faz planos, consulte a Deus, ore, leia a Bíblia, peça inclusive conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E aquele que não ouve conselhos, raramente acerta. A palavra diz que quanto mais você fala, mais perto você está de pecar. Se você é sábio, você controla a sua língua e ouve mais. Não dá para sair por aí tomando decisões, fazendo escolhas, no afã de executar planos e sonhos e executar expectativas que estavam apenas no seu coração de forma irresponsável ou ainda mais desconectada da vontade de Deus. No verso 9, a Bíblia diz assim, Provérbios 16, 9, o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Bom, veja só, não é uma imposição. Deus não pode dirigir os nossos passos até que eu e você o coloquemos na cena através da oração. Não porque falta poder em Deus para entrar em cena,
mas porque Deus é educado, é respeitoso, Ele nos deu livre-arbítrio e Ele vai dizer para você o tempo todo que você é livre para escolher. Mas você pode falar, Senhor, dirige os meus passos. Eu não quero tomar essa decisão a fim de que isso custe para mim ou para alguém algum dano, algum prejuízo. Me conduza, dirija os meus passos, porque apesar do no meu coração, no seu coração, nós como seres humanos, estamos nos propondo alguns caminhos, Deus pode conduzir os nossos passos. E toda vez que a gente acerta porque acertamos com Deus. É Ele quem nos conduz. Não há subtração ou prejuízo na vontade do Senhor. O verso 25, a Bíblia diz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Ele está dizendo o quê? Que há momentos que eu e você tomamos decisões que aparentemente parece correta, parece direita aquela decisão, mas no final, prejuízo, morte. Seja a morte do sonho, da expectativa, da saúde, de um relacionamento financeiro, enfim, morte, perdemos. Então, como acertar? Como conseguir entender esse caminho e acertá-lo? Olha, a resposta é tão simples. Dependência de Deus. Dependência de Deus. Eu me lembro, ao longo de quase 27 anos, para mais de 26 anos andando com Deus, vivendo na dimensão da fé, procurando encontrar a verdade da fé para mim e para as decisões que eu tenho que tomar. Estive diante de decisões cruciais. Não foram decisões quaisquer do tipo, que camisa eu compro? Não é isso. Que refeição eu compro? Não é isso. Decisões que poderiam mudar radicalmente a minha vida. E eu precisei dedicar algumas vezes, meses de oração, de palavra, leitura da Bíblia, dependência do Senhor, e dentro da palavra o Senhor me falava. As decisões mais sérias da minha vida foram tomadas à luz dos conselhos da palavra de Deus e de homens e mulheres que amam a Deus, que no ato de aconselhamento, testificando com a palavra, diziam, vai por aqui. Eu me lembro de ter tomado decisões sérias e boa parte delas, elas favoreceram a mim e a muitos, às vezes só a mim, às vezes ao outro, mas não havia prejuízo, porque na vontade de Deus não há prejuízo. Não há prejuízo. Por exemplo, estou completando agora, dia 1º de junho, 16 anos à frente da primeira igreja batista aqui em Caldas Novas. É uma longa jornada. Essa decisão não foi tomada de qualquer maneira. Me custou quase 8 meses de oração, leitura na palavra, busca pelo entendimento claro do que Deus queria para mim. E aqui estou eu, graças a Deus, tendo momentos maravilhosos na cidade, na igreja, fiz amigos, encontrei aqui família, muito interessante, mas começou lá atrás, numa tomada de decisão. Eu poderia ter vivido 16 anos de tragédia, mas eu tenho muito o que comemorar e celebrar, porque eu falei, Senhor, eu não posso acertar sozinho, me ajuda, fala comigo, dirige os meus passos, conduz o meu coração. Eu quero te sugerir que você faça o mesmo caminho. Eu não sei qual decisão você está tomando ou quer tomar, não sei quais são seus planos, não imagino quais são suas expectativas, o que você está pensando para o futuro, mas pense com Deus, dobre os seus joelhos, leia a palavra, dependa do Senhor, ouça conselhos de homens de fé, de mulheres de fé, porque